Olá pessoal, aqui de novo no nosso canal Viver Plenamente, dando continuidade a uma série de temas que nós viemos abordando no sentido de cada vez mais nos informarmos e fazer destas informações recursos para uma vida bem mais saudável, uma vida que a gente administre problemas que porventura nos surjam e que a gente tem que levar muitas vezes por muito tempo, e mesmo que sejam por pouco tempo, é muito importante que a gente trabalhe sempre na questão assim, eu estar informada, eu estar sabendo o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que situações podem acontecer se eu deixar de fazer ou se eu fizer. Nós então estamos ainda dando continuidade, vamos dizer assim, à consulta médica, né? Então a gente já conversou sobre os medicamentos, o entendimento muito claro de tudo que o médico está me prescrevendo, de fazer o médico entender meu problema, e também assim, a gente falou sobre a questão de exames prévios, de situações de medicamentos que a gente já tomou ou que toma. Então hoje eu queria conversar um pouco com você sobre uma coisa que é muito importante também, que são efeitos colaterais. O que são os efeitos colaterais, né? O efeito colateral é qualquer efeito que não aquele desejado com a droga, com a medicação que eu estou tomando, né? E é um efeito não pretendido, é um efeito adverso. De modo geral, são efeitos que a gente não gostaria que acontecessem. É muito comum, por exemplo, dor no estômago, queimação no estômago. Tem gente que refere aftas na boca com o uso de antibióticos. É, por exemplo, prisão de ventre, constipação. Pode ser, assim, alteração do sono, pode ser tontura, pode ser alteração da frequência cardíaca, pode ser uma série de situações que vem com o remédio que eu estou tomando para um propósito e me acontecem, então, os efeitos concomitantes, colaterais. É importante, a gente já falou no outro vídeo, do quanto é importante a gente ler atentamente a bula e também não se impressionar com isso. Porque é muito comum que a pessoa leia ali, meu Deus do céu, isso serve para Parkinson, isso serve para Alzheimer, isso serve... Nada disso é o meu problema. É preciso que venha especificado na bula também as outras os esclarecimentos, e inclusive citando o percentual de possibilidades de que aquilo possa acontecer. Então, assim, tem situações que são infinitamente pouco prováveis que vão me acontecer, e pode ser que aconteça. Então é muito importante, renovando de novo o aviso, a advertência de que é muito importante que a gente leia atentamente a composição desse medicamento. Vamos supor um remédio assim, por exemplo, Torcilax, né? O Torcilax está indicado para dor grave, dor aguda, dor de alterações reumáticas, dor de artrite, dor lombar, dor muscular, dor pós-cirúrgica, e ele tem na composição diversos elementos, diversas drogas, por exemplo, paracetamol, carisopronol. Então, assim, ó, tem que ver, será que algum daqueles componentes é algum que eu conhecidamente sei que eu não posso tomar? Eu, por exemplo, não posso tomar nada que contenha Novalgina, que contenha dipirona. Então, assim, ó, eu vou, sempre que vou tomar uma medicação, ver se aquilo não contém esse medicamento. Eu também já tive experiência muito desagradável pós-cirúrgica com um remédio que se chama Plasil, que é para vômito, para ânsia de vômito, para náusea. Também lá está previsto na bula que podem acontecer alterações neurológicas, inquietudes e tal e tal e tal. E numa das situações que eu tive uma cirurgia, me aconteceu isso e também vi acontecer em pacientes. Por essa razão, é muito importante que sempre que a gente vá se submeter ou vá ter uma prescrição de uma medicação, a gente se informe de quais são os componentes da medicação, porque eu tenho que me prevenir de ter efeitos colaterais. Então, assim, ó, olha só,
usualmente são efeitos não desejados, como a gente falou, né? Constipação, diarreia, que eu me esqueci de dizer, né? Insônia, tem medicamentos que produzem insônia, que causam insônia. Então também eu vou ter que estar informada disso por conta de que eu devo de tomá-los no horário do começo do dia, né? Para não atrapalhar meu sono depois, uma vez que existe a possibilidade de que aconteça esse para-efeito, esse efeito colateral, ou seja, colateral, que vem junto, né? Que pode vir junto. É muito importante, então, a gente conhecer os efeitos comuns da medicação que está tomando. Algumas pessoas, às vezes, dizem não querer ou não poder tomar a medicação por causa dos seus possíveis para-efeitos. É uma atitude razoável, é uma coisa, né, que tá a se considerar isso. Eu tenho medo dos efeitos, então eu não quero tomar. Pode, tá? Ok, né? Então, assim, a gente tem que saber que isto é uma possibilidade. Então, é uma atitude razoável. No entanto, antes de tomar a decisão de parar da medicação ou recusar de tomar, há algumas questões que você deve fazer a você mesmo e a seu médico. Eu ponho sempre alguma coisa assim para mim não me esquecer de citar, né? Por causa que é muito complexo tudo isso. E ao mesmo tempo é importante, né? Porque nós estamos conversando sobre um assunto que é fundamental desde que começamos com esses vídeos, que é a questão da pessoa se preparar para ela própria se cuidar, para não depender de outras pessoas, que é isso que a gente quer na vida. A gente quer ser independente, a gente quer ter autonomia, a gente não quer ser pesado, e a gente é fundamentalmente maduro, assim, né? Eu me cuido. Então, para me cuidar, eu até já tenho citado outras vezes, assim, né? Que achei muito interessante essa colocação de colocar, assim, as informações como caixas de ferramentas, né? Então, fazendo uma paródia, assim, fazendo uma metáfora, né, de dizer assim, eu vou abrir minha caixa de ferramentas agora, eu estou sentindo dor de cabeça, minha pressão não está controlada, eu estou fazendo tal coisa. Então ali está todos os informes que eu vou buscar ajuda nessa minha caixa para mim saber, opa, então eu tenho que fazer isso, eu tenho que... Na verdade é um aprendizado, todos os dias, né? Então é muito importante, e eu me lembro muito de um grande mestre que a gente teve durante o curso de medicina, isso eu estou falando, meu Deus do céu, da década de 70, 80, e assim, ele dizia assim, né, que o paciente, ele tem que estar repetir, a gente tem que repetir, repetir, repetir. No repetir a gente vai aprendendo, a gente vai memorizando. E muitas vezes quando tu vai de novo ali, tu vê coisas que tu não tinha visto ainda, né? Então é muito importante isso também. Eu outro dia estava conversando com uma amiga minha que estava tomando uma medicação e ela disse, olha só, Cris, eu fiquei assim com as pernas inchadas e vermelhas, minhas pernas e isso e aquilo. Ai, escuta, isso tudo tá ali na bula, tá ali na prescrição. E é uma coisa assim, ó, não foi avisada na consulta que poderia acontecer isso. E estava tomando uma medicação que é um antihipertensivo, muito comum, né? Que tá todo mundo toma, né? Quanto mais idade a gente tem, mais chance a gente tem de ter hipertensão. E a hipertensão é uma doença muito grave. Vamos conversar sobre ela outro dia. Então, assim, vamos assim, quais são os benefícios? Olha, as perguntas que a gente tem que se fazer e fazer para o médico, né? Que benefícios os benefícios da medicação são mais importantes que os efeitos colaterais? Muito importante essa pergunta. E, inclusive, isso é uma situação muito frequente no paciente em quimioterapia. Eu estou sabendo que pode ter tais e tais efeitos que são, assim, extremamente pesados, extremamente complicados da gente passar por eles, mas os benefícios, com isso, eu vou estar tendo muito mais benefícios, eu vou estar me tratando. Então, eu tenho que considerar isso na tomada das medicações, né? Fundamentalmente, por exemplo, quimioterapia, que de modo geral são sessões, são situações que a pessoa passa alguns dias, quando ela começa a melhorar daquele mal-estar, de tudo aquilo que causou, faz a outra sessão e vem de novo. Então a gente tem que estar sempre em mente assim, ó, eu tô passando por isso tudo, porque
é mais importante os benefícios do que os efeitos colaterais. Então, outra pergunta que a gente tem que fazer: há maneiras de evitar os efeitos colaterais ou torná-lo menos severos? Sim, há. Por exemplo, tomar após a refeição ou tomar antes da refeição, né? Tem medicações que, por exemplo, um remédio assim muito comum que se usa para gastrite, por exemplo, o omeprazol, ele deve ser tomado antes tantos minutos antes da refeição. Outro medicamento que também deve ser tomado antes da refeição, que um tempo você deve esperar até se alimentar, são os remédios para tireoide, por exemplo. Inclusive para mim ter plenitude dos efeitos da medicação. A questão das horas, da quantidade de horas que eu tenho que esperar entre uma tomada e outra, são coisas importantes a serem consideradas. E a outra situação que a gente também tem que levar em conta é: há outras medicações com os mesmos benefícios e menos efeitos colaterais? Será que tem, doutor? Terá um outro remédio que não tenha tantos efeitos colaterais e que me fazer esse mesmo benefício? Então, isso é importante, né? Há diversas drogas que fazem o mesmo efeito, mas reagem de diferente maneira em diferentes pessoas. E a gente não sabe como é que ela vai agir no nosso organismo até que a gente tome, né? Então é muito importante, às vezes, esse voo assim cego, mas eu já vou prevenida de que pode acontecer tais e tais situações. Pode acontecer que eu precise parar com esse medicamento, porque ele não me... Isso também é uma coisa importante a gente levar em conta. Não sair comprando já diversas caixas, a receita de 2, 3 caixas. Não, eu vou ver se me serve, inclusive pela questão monetária, a questão financeira. Eu vou comprar e eu vou abrir uma caixa de medicamentos que 2, 3 dias depois, ou na segunda, terceira tomada, eu já estou vendo que aquele remédio não foi apropriado para mim, me causou muitos parefeitos. Então, assim, pessoal, isso é nosso papo sobre efeitos colaterais e a gente vai continuar conversando. Temos muitos assuntos e uma coisa puxa a outra, e eu gosto muito, e eu sinto que a gente compartilhando, eu tive toda essa vivência nessas situações e gostaria de estar contando para vocês e vendo que pode ser de muita ajuda ainda. Um beijo e até o próximo vídeo, que já estou pensando no outro assunto, com certeza. Beleza? Muito obrigada. Compartilhe, se inscreva no canal, que assim que sair outro vídeo você já vai ser avisado. Tá certo? Obrigada.